sentido, a eternidade não nos assusta, o passado não nos assombra, e o presente é sempre shalom. Dados da tua dádiva nessa noite, Senhor. Distribui dons, ferramentas, armas essa noite. Dá-nos, Senhor Deus, da tua revelação profunda, Espírito Santo. Leva-nos a um lugar, Senhor Deus, mais próximo da tua presença. Ou atrai a tua presença para nós. Visita-nos. Anda no nosso meio. Confirma. Responde. Doa. Abraça. Aconselha. Consola. Opera tuas maravilhas no nosso meio, Senhor. Opera a maravilha do povo que vem te cultuar, vem agradecer, vem buscar refúgio, vem buscar paz, respostas. Que a tua palavra nessa noite, Senhor Deus, ela venha quebrar paradigmas, ela venha nos ensinar, mas também venha encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração, a nossa alma, transbordar, Senhor Deus, de júbilo e amor pelo Senhor. Faz novo, Senhor, todas as coisas, bom Pai. Faz novo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nós estamos aqui unidos pelo Teu nome, reunidos pelo Teu nome, reunidos pela Tua causa, reunidos por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer. Nós somos aqueles que têm esperança, que creem na Tua dádiva, que creem no Teu amor, que creem no Teu coração bom. Creio não só que o Senhor existe, mas que o Senhor é bondoso. Faz o nosso meio, Pai, maravilhas nesta noite. Seja assim no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Boa noite. Paz do Senhor é conosco, amém? Conosco porque eu também estou nessa. Pega a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 20. Lucas, capítulo 7, verso 20. Na verdade, vamos começar pelo 19. Todo mundo aí? Vamos lá? Lucas 7, 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou esperaremos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir? Ou esperaremos outro? E na mesma hora curou muitos enfermos de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciar a João que tens visto e ouvido: que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. As boas novas do reino. Talvez eu fale um negócio para você agora que seja bombástico. Mas a ênfase da mensagem do ministério de Jesus não é a salvação. De novo, a ênfase da mensagem de Jesus não é a salvação. Jesus, ele não veio para pregar salvação.
Jesus, ele veio anunciar a chegada do reino de Deus. Aí você pergunta, como? Jesus é a salvação, é a restauração daquilo que já havia se perdido. Jesus, ele veio como anunciado, como primeira profecia, de que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Jesus é a resposta para aquela primeira profecia anunciada pelo Senhor. É a restauração. Mas o homem não foi criado para ser salvo. O homem foi criado para reinar no reino de Deus na terra. A ênfase da mensagem de Jesus, se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus não falava, eu vim, é chegada a salvação de Deus. Ele dizia, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é parecido com, e o reino de Deus é comparado com. Você tem alguns versículos que vou citar, Mateus capítulo 4. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos. Por quê? É chegado o reino de Deus. Em Mateus 10:7 ele diz, ide e pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus. Em Mateus 3:2 ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Em Mateus 26:46 ele diz, até o pó que é da vossa cidade que pegou sacudir sobre vós, sabei contudo que isto é que já o reino de Deus é chegado a vós. Em Marcos capítulo 9 ele diz, dizia-lhes também, em verdade eu digo que dos que aqui estão há alguns que não provarão da morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Diferença entre salvação, há uma diferença entre reino. Infelizmente eu não vou poder tocar muito nesse assunto agora, mas comece a pesquisar, você vai ver que há uma diferença entre ser salvo e ser cidadão do reino. Jesus veio resgatar e salvar o que havia se perdido, mas o seu projeto maior foi implantar o reino de Deus. Duas coisas haviam se perdido com a queda do homem. Primeira coisa, o próprio homem. Quando o homem caído, ele perdeu o reino para um usurpador, Satanás. E a segunda coisa que foi perdida foi algo que foi dado ao homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, você vê que quando Deus criou o homem, ele diz, ide, multiplicai e enchei a terra. Dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu, dominai sobre os animais do campo. A terra foi dada ao homem. Em Salmo diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra lhe deu aos filhos dos homens. Quando Jesus veio, ele resgatou essas duas coisas. Ele resgatou o homem, resgatou o seu reino e disse, a mim toda autoridade foi dada no céu e na terra. Ide. Ele fez de novo, ide, pregai o evangelho a toda criatura, este evangelho do reino. O que é essa manifestação do reino? Alguns discípulos perguntavam, o que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? João Batista pregava sobre o reino. Se você prestar atenção, Isaías, todos os outros pregavam sobre o reino de Deus. E é por isso que alguns fariseus, saduceus, os sábios daquela época, eles perguntavam uma coisa, mas se vai vir um reino, tem um rei. O rei poderoso está chegando, mas o rei poderoso é um cordeiro? O rei poderoso é o filho de um carpinteiro? O rei poderoso anda entre prostitutas, anda entre publicanos, almoça com esse povo? A chegada do rei, do grande rei em cima de um jumentinho? Eles estavam esperando o rei. Eles estavam esperando a implantação desse reino. Eles queriam essa implantação desse reino. Eu não posso dizer que esse reino somente é espiritual, porque ele interage com o que é físico. A oração que Jesus ensinou, ele diz assim, quando orares, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como assim na terra, como é no céu. Quando ele chegou com Pedro e falou para Pedro, ele disse assim, Pedro, é o seguinte, me foi dada todas as chaves, eu dou as chaves para o reino, eu dou a chave para a igreja, eu vou dar a chave para vocês.
E a chave é o seguinte: aquilo que você ligar na terra estará em conformidade que é no céu. Porque a gente vê assim, o que é ligado na terra é ligado no céu. Não, no céu já está ligado. No céu já está ligado já. No céu não há morte. No céu não há pecado. No céu não há lágrimas. O único que verteu lágrimas no céu que a gente percebe é João, quando foi arrebatado até lá. A vontade do céu sendo estabelecida na terra. A vontade do céu estabelecida na terra. O nosso tema, o tema que tem Deus, que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, é renovação de mente. E essa noite eu quero que você tenha renovação de mente. Porque eu estou passando por esse processo também. Estou passando por um processo, Deus tem ministrado no meu coração. Tem coisas que eu ministrei, conversei com os meus discípulos, e eu creio que Deus tem ministrado no meu coração. Não que eu tenha a revelação toda, não, pelo contrário. Eu acredito que Deus vai dando ela em partes, para que o corpo se juntem com medulas e ossos. A gente escuta os ossos de Ezequiel 37 estalando, os ossos se juntando. E isso é quando uma parte do corpo está conectando com outra parte do corpo. Deus tem falado conosco, Deus tem falado com essa geração, assim como falou com as gerações passadas, e assim como vai falar com as gerações próximas. E essa noite é uma noite de renovação de mente. Como Deus tem ministrado conosco, a gente entrar num novo nível, entrar num novo momento com o Senhor. O reino de Deus, ele é manifestado. Eu gostei desse texto que eu li. João Batista chegou perguntando por quê. Porque os discípulos dele chegaram no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, chegaram para ele e perguntaram: olha, eu vi Jesus com seus discípulos batizando no Jordão. Ele está fazendo a mesma coisa que você. Tu não disse que ele ia batizar com fogo do Espírito Santo? Ele está batizando com água. Só que lá no versículo, na maioria das versões está escrito: mas ele mesmo não batizava, quem batizava os seus discípulos. O batismo de João era o batismo profético, apontava para o batismo do Espírito Santo, o batismo do fogo. E aí João Batista disse: não, ele está fazendo a mesma coisa. Peraí, João e Maria aqui, João e José, vocês dois vão lá com Jesus e pergunte para ele se realmente ele é o Messias. Eu posso ter me enganado. Gente, quando Deus ele os pensamentos de Deus realmente são diferentes dos nossos pensamentos. Nós nos sedimentamos. Quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente nasce sem nada. E a gente, olha, o que a gente absorve? Informação. A gente absorve, vai crescendo e vai fazendo as perguntas: por quê, como. A gente quer respostas. E essa noite Deus vai abalar nossas estruturas, porque eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Se você tiver o coração aberto para o Espírito Santo, Ele vai falar coisas profundas para você, que vai dizer, você vai olhar para as Escrituras de uma maneira diferente, vai olhar para Deus de uma maneira diferente, vai olhar para o seu próximo de uma maneira diferente, e vai olhar para este tempo de uma maneira diferente. É isso que é esperado de nós, é isso que o Espírito Santo quer fazer com nós. Ele quer balançar a gente. Os dois discípulos chegaram e perguntaram para Jesus: é você realmente o Messias? Ou a gente vai ter que esperar outro? Jesus não respondeu. Jesus ele foi: já me dá um coxo aqui, pode correr. Me dá um cego, olha o que tem pela tua frente. Um leproso, pele de bebê. E começou a fazer milagres, porque sempre tinha alguém atrás de Jesus buscando cura, buscando libertação, sempre tinha multidões atrás de Jesus. E Jesus começou a trabalhar, começou a operar o reino de Deus. E aí os discípulos, chegou com o discípulo: fala para João Batista que os cegos estão andando, que os coxos estão correndo, que os leprosos estão limpos, que os oprimidos pelo diabo estão libertos, que aqueles que estão mortos estão ressuscitando, e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Mas não é o pobre, quando você olha para esse pobre, não é o pobre miserável que não tem dinheiro, que só eles que ouviram, mas ele diz assim: os pobres de espírito herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqueles que estão totalmente abertos. Ser pobre de espírito não é ser miserável, ou ser alguém que não tem expectativa na vida. Ser pobre de espírito é que decidiu perder tudo para quem ganhasse. Jesus falou isso para o jovem rico. Falou: jovem rico, só te falta uma coisa: vende tudo que tu tem, dá aos pobres,
Porque no céu você vai receber e me segue. Ser pobre, sabe o que é outro ser pobre de espírito? Ele chegou com pescadores e disse: vem e me segue, eu vou se transformar em pescadores de homens. Ele chega com um homem rico, como publicano, e disse: larga tudo que tu tem aí e me segue. Isso é ser pobre de espírito, é ser pobre para esse mundo, para poder, porque está faminto de Deus. Aí, sabe o que estava dizendo para João Batista? O reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Olha as provas. Olha as provas. Os enfermos que nela houver, e diz eles: é chegado o reino de Deus. Chegado o reino de Deus. Em Mateus capítulo 12, versículo 28, ele diz: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é uma extensão. O reino de Deus na terra é uma extensão do reino de Deus no céu. A legislação de lá bate com a daqui. As regras de lá bate com a daqui. Desde que alguém as conecte. Ligue a chave. Aperte o interruptor. Conecte. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não foi arrependei-vos porque vocês vão ser salvos. O Senhor Jesus, ele não quis só salvar a humanidade. Ele não quis só redimir a humanidade. Ele não quis só zerar os pecados. Isso seria muito pouco, porque a probabilidade é que acontecesse de novo. Não, ele veio para transformar. Ele veio para trazer o céu para a terra. O reino de Deus, agora, digo eu, não o Senhor. Eu tenho pesquisado, eu tenho estudado há um bom tempo. Eu me perguntava a Deus por que eu tinha tanta essa fome de conhecimento, essa fome de entendimento. Eu tenho pesquisado, eu li um livro chamado Igreja do Século XX, muito tempo. E aquele livro me impactou porque eu percebi que Deus agia na terra como uma onda. Ele me mostrou todos os avivamentos do século XX, inclusive o avivamento que gerou anterior a da Rua Azusa. E ele me mostrou que Deus ele vinha com ondas. Alguém já foi no mar? Alguém já viu o mar? Tomou banho de mar? Levou um caldo? Já? É diferente do banzeiro, né? Por que é diferente do banzeiro? Porque o banzeiro é uma manifestação da onda do rio. E o nosso rio é excepcional, porque é quase um mar doce. Mas o banzeiro ele vem e bate sempre no mesmo lugar. Não é? A onda bate sempre no mesmo lugar. A onda do mar, ela é diferente. Ela vem, aí dá o recuo, aí dá o recuo de novo, até alcançar, até a maré subir. Não é assim? Eu acredito que o reino de Deus é como ele tem vindo através de toda a história da humanidade como ondas, mas nestes últimos tempos eles têm vindo com uma onda mais rápida. Olha só, o povo, ele estava, os discípulos, os filhos de José, os filhos de Jacó, eles entraram no Egito e foi uma onda ali. Foi tão grande a onda do impacto da vida de Deus que havia em José, que o Egito todo foi salvo por José, juntamente com todos ao redor. Mas depois disso foram quantos anos de intervalo? 400 anos. Em outras passagens, 430 anos. Mas de qualquer forma é muito tempo. Olha o espaço desse recuo dessa onda. Quando essa onda voltou, o que aconteceu? 10 mandamentos, né? O que veio? Veio as 10 pragas do Egito também. Veio o mar vermelho se abrindo. Veio coluna de fogo e sombra. Veio maná do céu. Veio aí, nesse recuo, Deus deu mais um recuo de 40 anos. Aí o que entrou? Entrou conquista de Canaã. Mais um recuo e nós temos Davi. Mais um recuo e nós temos a construção do templo. Deus vai trabalhando com avivamentos. Deus vai trabalhando com ondas. E uma onda ela não contradiz a outra, mas ela sobrepõe a outra. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você tenha um entendimento do que está acontecendo.
Teve mais um recuo de 400 anos de Malaquias até João Batista. E olha só o que veio. Jesus. Teve um recuo de quase mais de 1000 anos, da primeira igreja primitiva até Martinho Lutero. E de Martinho Lutero até quando? Azusa. Mas eu sei que é muito estranho, mas eu quero sintetizar isso de uma forma mais clara, para não parecer que isso é entendimento humano. Eu estou falando aqui, tenho bastante embasamento, mas eu não tenho como passar isso agora, que senão vai parecer igual professor, eu não quero entrar nessa área. Mas eu acredito que ele está fomentando, eu tenho compartilhado isso com os pastores. Olha só, Deus tem sistematicamente visitado cada geração e difundido uma visão. Olha só, Abraão foi amigo de Deus, foi íntimo de Deus. Deus falava: Abraão, eu quero que você seja um bom pai como eu. Ele começou a falar algumas coisas, mas o nome de Deus só foi dado a um descendente de Abraão chamado Moisés. Ele disse assim: Abraão, eu não foi conhecido o meu nome, mas você vai conhecer o meu nome. Eu sou. Abraão, com toda a amizade que ele teve, ele não tinha. Você lembra que a pastora Regiane fala? Você lembra que a pastora Regiane, essas coisas são muito grandes para você entender agora, são muito profundas para entender agora. É assim com Deus. Deus não vai dar tudo de uma vez, porque senão a gente enlouquece. Mas Ele vai vindo com ondas. Vai vindo com ondas. Nesses séculos nós estamos tendo ondas quase que de década em década. A galera que aconteceu, olha só, o pessoal de Azusa foi em 1906, durou 3 anos esse movimento que varreu o planeta. Tinha gente de todos os cantos do planeta que iam para lá, para Azusa, só para ser tocado pela presença. Mas eu lhe garanto que se você fosse em Azusa hoje, se você pegasse uma máquina do tempo de H.G. Wells e você fosse lá na Azusa, você ia dizer: cara, isso é de Deus. Mas é muito tradicional para o meu gosto. Deus, ele vem com ondas, ele tem visitado cada geração, definindo uma visão para aquela geração, um projeto dele. Ele vai revelando um pedaço desse projeto para cada geração, com ondas de avivamento. Em meio dessas ondas de avivamento, com poder feito revoluções. Ei, eu me converti. Sabe quem era o cara mais maluco da época aqui no Brasil? Missionário Antônio Cirilo. Pensa num cara maluco. Quando eu me converti, eu vi os vídeos dele, eu conheci esse cara, porque primeiro o pastor Marcos, que era meu discipulador, ele queria me mostrar o David Keelan, né? E aí queria me mostrar o David Keelan, que ele tocava mais, o Cirilo não cantava nada. Ele parecia eu cantando. Alguém já viu cantando, já viu como é provação. Não cantava nada. Mas meu irmão, quando aquele cara cantava, fora que ele não tinha melodia, não tinha... mas o homem cantava. Você ouvindo o CD, você começava a... de o que está acontecendo? A maior parte dos encontros que a gente utilizava era Cirilo na cabeça, meu irmão. Rasga os céus e desce. Era uma loucura. Eu me lembro de um congresso que teve na Lagoinha, que eu vi o vídeo. Rapaz, o pessoal parecia a noite dos mortos-vivos, sabe? Aquele rastro de choque em todo que é lugar. Era uma loucura. Eu me converti no meio disso, gente. Eu mergulhei nessa onda de avivamento, eu mergulhei de flecha. Eu me entreguei totalmente para isso. Mas eu também fiquei conhecido meio como doido nesse período. Não tinha um culto que eu não voltasse para casa acabar. Não tinha um culto que a gente, sabe, eu e as pessoas que se converteram nesse período não eram boas da cabeça mesmo. Eu andava na rua procurando ver se achava um anjo entre as nuvens. Eu andava sempre de cabeça em pé, assim, procurando. Eu procurava mesmo, literalmente eu procurava. Eu vou ver um. Onde eu vi um raio de sol passando com uma nuvem de... Esse avivamento tomou com o meu coração, gente. Eu tinha experiências, eu tive experiências poderosas. Eu estava no meio da onda. Eu falo por mim, mas tem uma galera que está aqui no nosso meio aqui que sabe o que eu estou falando.
Eu sou dessa geração anterior a essa. Eu sou dessa geração que vivenciou isso. Mas se essa geração aqui agora, essa geração, qual foi a palavra que a gente recebeu? A gente recebeu: você tem que ser totalmente livre numa adoração profética ao seu Pai. Você tem que ser totalmente livre numa adoração profética ao Senhor. Se o Senhor está te chamando, não prenda nada. Eu me lembro, cara, uma experiência muito louca esse motivo. Estava no meio da onda. A terceira coisa que Deus está fazendo é levantar uma liderança que compreenda sua voz nessas ondas de avivamento. Ei, se você hoje que se converteu e está nesse nível de mover, o nível de mover da minha geração era batismo do Espírito Santo. Você sabia que o cara é o nome de Deus quando ele impunhava as mãos a alguém e ela, essa pessoa era batizada do Espírito Santo. A ministração mais terrível que nós tínhamos e mais maravilhosa que a gente tinha era batismo no Espírito Santo. Eu tenho que falar isso para vocês. Eu me lembro que eu sentia que tinha muitas experiências com Deus, muitas experiências com óleo, com experiência de discernimento do Espírito, de estar aqui com a mão levantada e alguém me abraçar e abrir os olhos que tem um vão atrás de mim que não tem ninguém. Experiências inefáveis. Mas uma coisa não acontecia: eu orava e não acontecia nada. Eu orava e não acontecia nada. Eu orava e não acontecia nada. Eu digo: você, meu irmão, foi um pecador. Eu me lembro que eu orava muito. Aí o que aconteceu? Deus é tão bom, né? Ele me bota para fazer a ministração, que na época era batismo do Espírito Santo. Então quem ministrava essa ministração, irmão, tinha que acontecer batismo do Espírito Santo, tinha que ter crente pulando pela janela, tinha que ter crente dando cambalhota, tinha que acontecer de a gente ter que se agarrar com a pessoa e amordaçar ela e prender os braços, porque era uma loucura. Eu digo: Jesus, você me chamou para isso. Na hora que me chamaram, eu disse: sua ministração é batismo do Espírito Santo. Aí eu: beleza, estou aqui. Sempre falo: por dentro eu quero. Foi isso que eu senti. Exatamente isso que eu senti. Por que, Deus? Por quê? Foi o jejum mais longo que eu fiz na vida. Acordou o bebezinho ali, ó. Desculpa, bebê. Empolguei. Eu digo, aí tinha lá uma Naim, era um bosque. Não era aquele negócio bonito, era um bosque, era quente, feito um negócio. Eu acho que devia ser setembro, porque você cozinhava o ovo na sombra. Era muito quente ali, muito abafado, tinha umas aranhas imensas assim. Era horrível lá. Mas olha só, passei a semana jejuando, passei a semana orando, passei a semana em crise. E eu me lembro que eu peguei uns 2 ou 3 livros para ler, e li as passagens, reli as passagens, porque não tinha muita coisa, era uma página e meia só. Basicamente era: seja batizado no Espírito Santo. Mais ou menos isso, administração profunda. E aí eu li o livro do Benihim, que foi A Unção, o nome do livro do Benihim. Eu enlouquecia com esse livro. Eu cheguei no dia, começou. Não vou dizer, dar spoiler, porque tem gente aqui que não sei, mas o encontro é outro hoje, tá? E aí, eu me lembro que eu fiquei debaixo de uma árvore, comecei a brigar com Deus, virei Jacó. Eu digo: foi o Senhor que me botou nessa bronca. Foi o Senhor que me botou nessa enrascada. Eu estou nessa por causa do Senhor. O Senhor tinha que me escolher, tinha, né? Eu sempre acreditei que Deus me chamava através dos líderes. O Senhor me botou nessa. E agora, se essa pessoa não for batizada, a culpa é de quem é? Minha que não é. Comecei a brincar. Quem via de longe pensava: ele está adorando o Senhor. Eu estava brincando mesmo, estava dizendo: o Senhor botou nessa cara, desmaia, faz alguma coisa. Um calor infernal. Comecei a ministrar. Aí eu comecei a ministrar, eu já entrei tenso. Sabe quando você entra tenso? Parece que não tem como comparar nada. Eu fui entrando, e o que acontecia? Naquela época os encontros era um encharca louco. Não tinha uma roupa assim que não estava molhada ou manchada. De tanta, quase todas as ministrações tinham água. Hoje não tem mais não, hoje é outro encontro.
E aí alguém vem me perguntar, eu só estou com essa roupa. Eu digo, você está agora aí? Está nervoso. Aí eu tirei minha sandália, eu tirei o sapato, eu pregava descalço. Era outro tempo, né, gente? E aí, rapaz, na hora eu senti que o Senhor estava comigo. Eu começava a falar com o dom de línguas, começava a falar que o Senhor ia ministrar. Quando eu falava para um lado, o pessoal se arrepiava. Falava para o outro. Aí eu fui criando coragem. Agora vai. E aí, meu irmão, eu pedi para botar uma bacia de água imensa, bem no meio. Sabe aqueles caldeirão aqui? Aqueles de lá do acampamento? Eu pedi para botar uma bacia daquela cheia. E alguns dão um copo para cada um, um copo daquele. Eu acho que é de 500 para cada um. Peguei o tempo. Comecei a ministrar e comecei a dizer, olha, você aqui pode estar dizendo, você vai ser morado. Ninguém vai te tocar aqui. Comecei a ministrar, dei uma ministração. Digo, quem vai te ministrar, quem vai te batizar é o Senhor. Joguei a bola para ele. Joguei a bola para ele. É Deus que vai te ministrar, é Deus que vai te batizar. Gente, eu fui o primeiro, eu digo, olha, não sei vocês, mas eu quero. Naquela hora eu já não estava mais nem aí. Eu peguei e fui o primeiro a derramar a água sobre mim. Rapaz, quando eu olhei para trás, foi uma loucura, já tinha um maluco já. Panelão jogando sobre ele. Meu Deus do céu, olha, sinceramente, terminou assim, todo mundo jogado no chão, eu correndo no meio do bosque, porque começou a chover, eu deixei o povo lá, fui pro bosque, fui correr lá no bosque, começou a chover, está chovendo, porque eu tinha orado para chover, está chovendo, eu voltei dizendo, está chovendo, enlouquecido. Rapaz, Deus começou a me usar para ministrar a batismo do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Deus está, eu posso chegar e dizer para essa geração, isso é o mover de Deus. É assim que Deus opera. E esse é o respaldo de um homem de Deus. Deus agiu, não só, mas Deus estava agindo assim de uma maneira geral sobre o Brasil. Você ouvia diante do trono, você ficava impactado. Você ouvia outra coisa, você ficava impactado. Deus estava se movendo num ato profético, numa entrega total. Eu sou de uma geração anterior. E Deus quer que, Deus deseja que a gente discirna o tempo. Só que depois disso, gente, começou a parar algumas coisas comigo. Começou a não parar, mas começou a diminuir a potência. E aí quando eu li esse livro eu entendi, Deus está fazendo o recuo da onda. Porque quando tem o recuo da onda, as coisas ficam mais light. Ok? Começou, a terra vai ficando um pouquinho mais seca, a água vai ficando um pouquinho mais fraca. Aí você pergunta, não, é porque eu não sou mais homem de Deus, é porque eu não estou jejuando mais. Me lembro que jejuava 3 dias seguidos. Só ia beber água no último dia. E aí a gente começa a colocar fórmulas. A minha geração, a geração anterior, vai começar a começar forte, porque Deus agia dessa maneira, Deus se movia dessa maneira, Deus operava dessa maneira. Este é o padrão de alguém que é usado dessa maneira. Só que, assim como Deus sistematicamente, Ele está sedimentando a sua visão a cada geração, sobrepondo a outra, dando suporte a outra, o diabo também tem um projeto para isso. Foi isso que me assustou. Que Deus tem um projeto para a gente, todo mundo sabe, mas o diabo também tem, o inferno também tem. O diabo sistematicamente ele está fazendo o seguinte, ele tem tentado impedir que o projeto de Deus avance. Ele implanta uma ideia de um Deus multiforme, mas que age de uma forma uniforme. Um Deus que faz não só um tipo de árvore, um tipo de pássaro, um tipo de peixe. Um Deus que você for olhar para a Bíblia, dificilmente ele agia de uma maneira igual, um modo operante igual. Jesus ele curava alguns, tocando na mão no rosto, a pessoa começava a enxergar, outro ele dizia, olha, vai lá que ele já está enxergando, e outro ele fazia, tacava no rosto. Não era? Um Deus multiforme, um Deus que age de maneiras diferentes, né? Não se contradiz, mas age de maneira diferente. A gente diz, não, Deus só age assim. Bota Deus na caixinha, domestica Deus.
tem essa tendência de domesticar Deus. Não, Deus só age desta maneira. E isso é muito perigoso, porque Deus pode vir na próxima visitação e a gente dizer, isso não é de Deus. Eu, como uma geração anterior, posso dizer, isso está acontecendo aqui na igreja, o que está acontecendo aqui no nosso tempo. Eu estou querendo trazer um entendimento, irmãos, para que você enlouqueça mais ainda, amém? Mas Deus está nesse tempo, a gente nesse tempo, eu como sua geração anterior, vou dizer, não, isso é moderno demais para mim. A geração que veio com G12, que trouxe o G12, ela fez um impacto revolucionário sobre o Brasil, sobre o mundo. Começou lá no Gyeongshu, lá na Coreia. Mas essa geração do G12, hoje não está funcionando esse modelo. Deus deu um novo modelo para a gente. Qual foi? Qual foi? Melhor cela do mundo. Aí você, que é dessa geração, vai dizer, não, aquele modelo, meu irmão, aquilo lá não funciona não. Esse negócio não funciona não. Funcionou. Gente, a quantidade de gente que era salva, a quantidade de gente que as casas abarrotadas de pessoas no G12. E antes do G12 tinha uma coisa chamada grupo familiar, que também era poderoso. Aí você diz, não, mas é porque a estratégia humana não é onda. Só que uma onda vai dando base para outra. A onda do grupo familiar, ela deu base para o G12. O G12 está dando base para a melhor cela do mundo. Uma onda sobrepõe a outra. Só que a minha geração do G12 pode chegar a dizer, isso não é de Deus. E a geração que está agora vai dizer, isso aqui é muito atrasado, vocês estão por fora. Qual foi a última profecia do Antigo Testamento? De Malaquias, capítulo 4. Eis que enviarei Elias, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Olha só, gente, a geração anterior, qual é o trabalho do diabo? Se vai ter que converter, é porque está desviado, ok? O coração do pai está desviado do coração do filho, o coração do filho está desviado do coração do pai. É isso. A minha geração, ela quer se distanciar dessa nova geração. Posso chegar a dizer isso aqui? Eu estou muito velho para isso. Estou velho demais para isso. Isso é muito novo para mim. Eu acho que Deus está me chamando para outro lugar. E aí essa geração está dizendo, aquele negócio não prestou, quer se distanciar da geração anterior. Não é só sobre família. A gente está falando de uma geração se converter a outra geração. E o papel do diabo é fazer o quê? Separação. Separação. Ele quer separar essa geração da geração anterior. Por quê? Os planos de Deus não se frustram. Amém? Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Aquela geração, a primeira geração que saiu do Egito, ela pereceu no deserto. Uma nova geração se levantou, poderosa, andando como um exército, imbatível, que olhava para o Senhor, para o que o Senhor estava fazendo, que não murmurava. É uma geração diferente. Mas o que seria dessa geração sem um remanescente? O que seria dessa geração, de alguém da geração anterior, que entendeu os tempos, que discerniu os tempos, que entendeu o modo operante de Deus, que enxergou além da sua geração? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Caleb, no meio das batalhas de Canaã, ele chegou com Josué, olha, você se lembra que Deus falou, através de Moisés, que lá quando eu e você não fomos aqueles que demos um relatório positivo, assim nessas palavras, sobre a conquista de Canaã. Deus prometeu que a gente entraria em Canaã, mas Quebrão era minha. E hoje, isso foi quando eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho, parece que ele falou 82 ou 83. Digamos 83. Hoje eu tenho 83 anos, mas o meu vigor é dos meus 40. 80 anos, gente. Ele podia dizer, estou velho demais para isso, deixa essa nova geração conquistar Canaã. Ele diz, não, é proa minha. Eu não passo fraco por nenhum desses de 40. Você não está velho demais para estar aqui. Amém?
Você não está velho mais para que Deus levanta um remanescente. Deus sempre levantou um remanescente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem eram os discípulos de Jesus? Pescadores, publicanos, prostitutas, pessoas que não tinham uma cultura, eu não vou dizer que são incultos, tá? Porque eles estudavam até 11 anos de idade, conheciam, tinham rudimentos do que era o judaísmo, eles conheciam a fé dos seus pais de uma forma oral de pai para filho. Publicanos, gente, a pior coisa que podia ser naquela época era ser publicano, traidor. Jesus, eram os discípulos de Jesus. Os fariseus perguntavam: por que este homem está comendo com publicanos, com prostitutas e com pecadores? Porque se ele fosse de Deus, olha o modo operante de antes. Se ele fosse de Deus, ele não estava andando com esse povo. Ele saberia que essa que quebrou o vaso de alabastro em cima dele, ele saberia que era essa mulher. A Bíblia fala uma coisa interessante, que diz assim, ó, ele veio, em João, em primeiro capítulo de João, ele diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o. Aí ele faz várias parábolas sobre bodas, que ele chamou os convidados, mas os convidados: não, estou muito ocupado, eu casei agora, não conheço a mulher que eu casei, comprei um campo, eu não sei quais campos, vou dar uma olhada. Inventaram um monte de desculpa para não vir para o reino. Ele disse: tudo bem, então vamos chamar agora. Vai pelas ruas, chama os endividados, chama os leprosos, chama a nata e traz eles para cear comigo. E os fariseus sabiam dessas parábolas, eles estavam se referindo a eles. A geração que anteveu Jesus, que os fariseus, os saduceus, eram os príncipes. Porque a gente pensa em fariseu, pensa num cara ruim, né? A gente pensa que todo mundo é igual Caifás. Havia um homem de Deus ali, gente. Havia um homem de Deus, havia gente que adorava o Senhor como Nicodemos. Só que Nicodemos não se entregou totalmente, se entregou. Ele virou discípulo de Jesus em secreto, quando Jesus disse: vem, pobre do Espírito. Vem, Pedro. Vem, Mateus. Vem. Ele falou para o jovem rico, que era um homem muito influente, disse: vem e me segue. Vem, você que honra seus pais, que você dá a oferta, que você não cobiça a mulher do outro. Vem, só uma coisa te falta, vem. Ele chamou eles, mas eles não vieram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Você pensa comigo, o que teria olha o que aconteceu com o mundo, com 12 pessoas, 12 filhos. 12 filhos, não é a referência que eu estou fazendo. 12 pessoas que não sabiam muito o que estavam fazendo no início, mas foram ensinados pelo Senhor durante 3 anos e foram ensinados pelo Espírito Santo. 12 pessoas com limitações, 12 pessoas com uma fama. Olha o que eles fizeram. Olha para a pessoa do seu lado. Foi isso que ele fez. Conquistou o mundo. Agora imagina comigo, vem cá, pensa comigo, o que teria acontecido se eles tivessem ganhado? Os príncipes de Israel, desde criança, foram ensinados, preparados, que eram detentores do conhecimento, pessoas de boa fama, pessoas que o povo amava, com credibilidade. Se os fariseus, se os saduceus, se os essênios, se os escribas tivessem aceitado Jesus totalmente, como Pedro, Tiago e João, o que teria acontecido? A gente tem um remanescente para provar uma amostra grátis do que poderia ter acontecido. Paulo praticamente sozinho ganhou a Ásia, Roma. Ele só não chegou na Espanha porque Deus disse: eu vou te prender, porque tu tem que passar isso para alguém. Você sabia que Paulo só escreveu as escrituras porque ele foi preso? Na marra ele teve que escrever. Porque ele não queria escrever não, não queria passar tempo escrever não, ele queria estar lá.
Ele queria conquistar, ele disse, eu vou para a Espanha. Eu vou com vocês, mas eu vou para a Espanha. Ele sonhava para a Espanha. Ele era impedido de entrar numa cidade, eu vou ter que escrever para esse povo para lá. Ele era impedido de chegar em Roma. A carta de Roma, quando ele escreveu, ele nunca tinha ido em Roma. Aí, ele tinha que chegar em Roma de outra maneira, quando o Espírito Santo falou, olha, através de Ágabo, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Aí pegou o cinto de Pedro, de Paulo, amarrou ele e disse, tudo bem. Mas o Espírito Santo está dizendo para Jerusalém. Jerusalém ele foi preso, foi enviado para Roma. Só podia, em Roma, uns 2 ou 3 anos antes, tinha tido um decreto que nenhum judeu podia ficar na cidade. O único judeu na cidade foi Paulo, que estava preso lá. Um homem. Agora você imagina se toda aquela geração de líderes e homens de Deus, como até o próprio Gamaliel, mestre dele, tivesse convertido, o que tinha acontecido, gente? Uma geração de Paulos. Uma geração de Paulos. O diabo, ele bota uma desconfiança no coração dessa geração com a geração anterior. E detalhe, a próxima geração ele vai querer, se Jesus não voltar, ele vai querer colocar vocês contra eles. Uma geração contra a outra. É o que o diabo quer fazer. Um reino dividido não tem como subsistir. Jesus fala, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir o tempo? Esse é o tempo da gente discernir o que está acontecendo, de entender a onda de Deus, de entender os planos de Deus. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou esperando essa onda há muito tempo. Há muito tempo. Sabe por que eu sei que essa onda é de Deus? Porque eu estou vendo coxos andarem, cegos verem, leprosos serem purificados. Eu estou vendo gente que está parada há um tempão, se achando um pecador, sendo limpo pelo Espírito Santo e operando. Eu estou vendo gente que estava parada, coxo, parado no banco aí, que não fazia nada, que não se achava capaz de nada, e que está dizendo, eu posso contribuir, eu posso participar, eu quero participar desse reino, eu quero estar de cara. Eu estou vendo pessoas que diziam, o Evangelho é só isso, começando a enxergar. Estou vendo mortos se levantarem. E o reino de Deus sendo pregado. É de Deus. Essa onda está aqui. Tem um tsunami imenso sobre nós. A minha pergunta é, você vai ficar de braços cruzados e sair? Ou você vai dar uma de doido e mergulhar? Vou perguntar de novo. Você vai ficar de braços cruzados, você vai dizer, isso é demais para mim, e vai fugir? Ou você vai dizer, Senhor, não tenho para onde ir, não sei para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu vou mergulhar fundo. O que quiser. Você não está velho demais para mergulhar na presença de Deus. Você não está velho demais. O Senhor Jesus disse que vem buscar uma noiva sem ruga. Sabe quem é que tem ruga? Hã? Quem tem ruga? Pé de galinha. Quem? Velho. Ele vem buscar uma noiva nova. Pede para o Senhor Espírito Santo ministrar o teu coração nesse momento. Se você já está nessa onda, meu irmão, pega o seu pé de pato, pega a sua prancha e corre para lá. Mas se você não está pronto, ainda está com calça jeans na praia, esse é o momento de mudar tudo. Esse é o momento de você mudar essa visão e dizer, chega disso, eu sei que eu tenho as minhas reservas. Olha, Nicodemos teve as suas reservas. Nicodemos não escreveu um livro, Nicodemos não estava, não é citado nas escrituras. Eu não sei porque ele agiu. Mas o Senhor diz assim, ó, vem, deixa tudo, entrega total, confia no Senhor. Feche seus olhos.
olhos. Abre seu coração, abre sua vida, abre seu entendimento. Olha ao Senhor nesse momento. Diz que o Senhor me dá entendimento. Eu entendi o que o irmão falou. Eu compreendi parte do que o irmão falou. Não importa se você entendeu tudo. Eu só quero que plantar uma semente que o Espírito Santo ele regar nessa noite. Regar o seu coração nessa noite. Regar sua vida nessa noite. O Espírito Santo ele quer regar sobre você. A semente foi eu que plantei, mas quem traz a chuva é o Senhor. Enquanto o louvor acontece aqui, eu quero que você entre em crise com Deus agora. Comece a falar com Deus. Comece a deixar o seu coração. Comece a perguntar dele. Comece a falar com o Senhor. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Eu não quero mais estar com o braço